Nós estamos aprendendo com personagens da Bíblia a ser bênção nas mãos do Senhor, a ser instrumentos de Deus para glorificar o nome de Deus. E nós já vimos alguns personagens e queremos percorrer a Escritura indo para esses personagens que foram apresentados para nós pela palavra, porque Deus quis que eles fossem instrumentos para a nossa edificação. Nós até já lemos em Coríntios, quando Paulo diz que tudo o que foi escrito para nossa edificação. E nós hoje veremos o personagem José. Portanto, nós vamos para Gênesis 37. Vamos percorrer algumas páginas de Gênesis, porque o texto vai do capítulo 37 ao capítulo 50. Nós vamos percorrer algumas páginas, olhando os pontos que, para nós, eles são chaves para o entendimento daquilo que foi a vida de José. O texto começa da seguinte forma: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Venha, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos, diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida,
Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica atalar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Vamos até aqui. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós agradecemos porque podemos ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, pelo teu Espírito e tua palavra, para que a tua palavra seja aplicada às nossas vidas e não venha a ser em vão, para que haja transformação de vida, para que sejamos, Senhor Deus, talhados pela tua palavra e assim, lapidados pela Escritura, sejamos aperfeiçoados por ela. Obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a história de José, na verdade, faz parte ou está dentro da história de Jacó. A história, na verdade, é de Jacó, e nós já estávamos vendo a história de Jacó. E uma parte da história de Jacó é exatamente aquilo que acontece nesses longos anos em que José vai vivenciar esse dilema de ter sido vendido e viver numa outra terra. Esses aproximadamente 22 anos que ele vai passar desde esse momento que nós lemos inicial até o Egito, o encontro com os seus irmãos. Veja que havia um problema de família, de fato. Jacó, ele, por ser José um filho da velhice, tinha um carinho especial pelo José. É claro que é natural que uma criança seja tratada de uma forma um pouco diferente que um adolescente, um jovem. Isso acontece todas as vezes que nós temos uma criança, natural. Mas, tendo em vista que o José estava sempre Jacó beneficiando José, isso suscitou a inveja dos irmãos, até levar a este ponto. A história de José, portanto, começa com uma tragédia. A tragédia é, os irmãos tiveram inveja de José. José, então, é vendido para os midianitas, que irão, como nós veremos, ver que os midianitas venderão José para o Egito. Veja que o contexto não é agradável, não é um contexto interessante, é um contexto difícil. Você se imagina sendo vendido pela sua própria família? Imagina a situação. A situação foi pesada, foi tão pesada que, passando um pouco mais adiante, no capítulo 41, já quando a fartura chega, diz o texto, versículo 50, que antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primeiro chamou a Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Observe que os 2 nomes têm uma relação com a angústia dele. Os 2 nomes têm a ver com as lembranças. A lembrança de ter sido vendido, a lembrança de ter passado por uma série de problemas, e aflições na terra do Egito, mas que ele com certeza culpava ainda seus irmãos.
Por quê? Foram os irmãos que venderam José. Então, obviamente, ele tinha ainda no seu coração um peso que demorou um pouco para ser trabalhado, pois só com o nascimento dos dois filhos é que ele conta para nós que, de fato, Deus estava trabalhando a vida dele e ele estava esquecendo todas as aflições que ele passava. Então veja que a vida de José não foi fácil, certo? Pelo menos não depois que os irmãos vão vendê-lo. E, todavia, nós vamos ver a integridade de José como é fantástica. De fato, José se mostrou um homem de Deus do início ao fim, foi bem guardado pelo Senhor, e ele ainda dá para nós alguns exemplos de vida que nós devemos ver direitinho. E vamos começar com o capítulo 39 para vermos os exemplos que José dá na sua vida para nós. Capítulo 39 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com ele, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José era um escravo, ele foi vendido, certo? Mesmo assim, nós encontramos em José uma dedicação tamanha que, acompanhada com a sabedoria que vem do alto, prosperou em frutos, produziu muitos frutos que agradaram a Deus. Portanto, nós podemos ver em José uma dedicação a Deus em tudo o que ele fazia. Nós devemos lembrar o que Paulo disse, que talvez tenha inclusive se inspirado exatamente na história de José, porque José é o perfeito exemplo do que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículos de número 5 a 8. Quando ele se dirige para cristãos que são escravos, ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Estou falando para escravos. Escravos que tinham donos. Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Observe que aquilo que ele fala aqui em Efésios retrata muito bem o que José estava vivendo, como escravo, fazendo a vontade de Deus de coração e se dedicando de tal modo que o Senhor abençoava. O Senhor via em José um homem que se dedicava e que fazia o melhor para a glória do Senhor. E em servir, trabalhar como escravo da melhor forma possível, José encontrou o agrado de Deus. Observe que Deus se agrada do bom trabalhador. Talvez, para muitos no nosso país, trabalhar seja só um meio de conseguir o sustento. E por isso, muitos desprezam o trabalho e apenas enaltecem o ter as coisas. Em outras palavras, se todo mundo conseguisse ter dinheiro fácil, como hoje é propagado, né? Ganhe fácil, ganhe dinheiro sem fazer nada, ganhe dinheiro ficando em casa. E há uma série de trabalhos que são anunciados na internet, nas redes sociais, no YouTube. Se tudo isso acontecesse com todo mundo, o ser humano não trabalharia mais. Porque, pelo menos em nosso país, o trabalho é muito mal visto. Mas veja que nos homens de Deus, o trabalho é uma dádiva de Deus para ser feito para Deus. O trabalho é uma forma de glorificar a Deus, servindo a Deus. Paulo diz isso em Efésios.
E nós vemos exatamente em José. E observe que José desfruta daquilo que Paulo ensina, que Deus recompensaria. O texto diz que o Senhor era com José, que Deus se agradava de José, que Deus abençoava José, que ele era um homem dedicado e isso agradava a Deus. Portanto, já olhe para essa característica de José, um homem que servia a Deus em tudo o que fazia. Muitas vezes cristãos equivocadamente atribuem o serviço a Deus única e exclusivamente uma questão de ministério pastoral, louvor, grupo de cânticos de louvor, evangelização, entre outras atividades que desenvolvemos dentro da igreja. Mas quando a Bíblia fala do trabalho como um todo, aquilo que você desenvolve lá na empresa, aquilo que você faz em casa, quando arruma, quando lava, o trabalho é um instrumento para glorificar a Deus. E é esse trabalho que nós usamos para servir a Deus, que nós desempenhamos para servir a Deus. E era assim que José estava servindo. José não estava evangelizando Potifar necessariamente. José estava fazendo o seu trabalho de uma forma tão íntegra, honesta, justa, agradável, dedicada. De tal modo, era a integridade de José no trabalho, que foi essa integridade que chamou a atenção de Potifar. Foi essa integridade no trabalho, essa dedicação no trabalho, e Deus confirmando que estava se agradando dele por meio das bênçãos, que chamou a atenção de Potifar e disse, olha, Deus é com ele. Ele é uma bênção e Deus está abençoando. Observe então que o testemunho de José se deu na sua prática, no seu dia a dia. José servindo ao Senhor. Agora observe, José não teria razões para fazer tudo com má vontade? José não teria razões para fazer tudo com raiva? José não teria razões para fazer tudo com a amargura no coração e fazer o pior? Observe, José era livre, José foi vendido pelos irmãos invejosos, José agora era escravo, José estava vivenciando uma realidade que não conhecia até então, José estava vivendo um drama familiar de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos. Isso tudo não poderia trazer ao coração de José muito rancor, muita amargura, muito ódio, muita raiva, muita má vontade? Ele não poderia estar sendo a pior pessoa do mundo? Você não olharia para José como uma pessoa que teria razões justas para ser a pessoa mais revoltada daquela época por tudo que estava passando? Eu acredito que muitos diriam, ele teria razão para isso. Mas ele não foi. José não foi um homem que simplesmente viveu de forma revoltada, não fez as coisas de forma mal feita, não deixou de trabalhar, não mostrou ser um homem amargurado, não agiu de uma forma errada por causa dos problemas que estavam acompanhando a sua vida. Observe que José, mesmo diante de tudo aquilo que estava sofrendo por causa dos irmãos que haviam vendido, continuou servindo a Deus. Qual é a grande questão? É que José, tendo o conhecimento de Deus, José sabia que tudo que ele desenvolvia para Deus. José, com certeza, tinha o conhecimento que Deus havia dado aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que estava sendo transmitido adiante, porque era o papel dos patriarcas ordenarem a casa e ensinarem a seus filhos toda a revelação de Deus. E, portanto, José, conhecendo a Deus, sabia que o trabalho era uma dádiva de Deus, que o trabalho era uma bênção de Deus, que o trabalho era um modo de servir a Deus. E José estava fazendo isso. Pergunto a você, como você trabalha? Você faz o seu melhor? Você se dedica? Você faz tudo para servir a Deus, de forma que a sua dedicação, o seu esforço venha a agradar o Senhor? A sua consciência de que o trabalho é mais do que um meio de conseguir os bens materiais, o dinheiro, que sim, nós precisamos, afinal das contas, todos nós precisamos de uma casa, precisamos da comida, das roupas que vestimos, mas você tem visto o trabalho apenas como um meio de conseguir os bens? Ou o trabalho para você é uma dádiva de Deus para você servir a Deus? Há uma grande diferença na forma como você olha o trabalho. E nós vemos a diferença em José. Veja que José tinha razões para ser o pior trabalhador de Potifar, mas ele era o melhor, porque José via da forma correta o trabalho. O trabalho era um instrumento para servir o Deus que nos criou para a sua glória.
A dedicação de José em servir a Deus é extraordinária. Olhe para isso. Veja como José agradou a Deus com essa dedicação. Mas José continua nos ensinando. Indo um pouco mais adiante, diz no versículo 7 que aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos, ou seja, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Observe uma outra característica de José. Podemos dizer duas. A firmeza decorrente do temor a Deus. José se manteve firme durante todo o tempo em que a mulher de Potifar insistiu. Era a mulher de Potifar. E mesmo assim, em momento algum, ele cedeu. Diz o texto que todos os dias ela falava. Ela enchia ele todos os dias com a tentação. Mesmo assim, ele se manteve firme por temor a Deus, pois ele disse, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Observe que em José há uma consciência que há também, por exemplo, em Davi, que nos fala nos livros de Salmos, Salmo 51. No Salmo 51, Davi, após ter pecado e orando ao Senhor, clamando por misericórdia ao Senhor, ele diz assim, no versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja que os homens do passado tinham uma consciência que todo pecado, mesmo que fosse ao próximo, seria um pecado contra Deus. Portanto, José tinha a convicção de que mesmo que aquilo se constituísse um pecado contra Potifar, ele estaria pecando contra o Senhor. Portanto, ele se manteve firme diante de Deus, diante de todas as tentações, diante de toda a insistência dela, que durante muitos dias se manteve insistindo para que ele se deitasse com ela. E ele continuou firme. Veja uma outra característica, então, importante em José. Um homem que estava olhando para Deus. É fundamental que nós olhemos para Deus para vencermos as tentações da vida. Nós vamos encontrar hoje mesmo, no livro de Tiago, que nós já lemos, nós vamos encontrar Tiago nos dizendo para nós, no versículo 7 do capítulo 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós andamos com o Senhor, e então vamos nos sujeitando à vontade de Deus que está escrita na sua palavra, ele vai nos capacitando a resistir às tentações do diabo. É fato que o diabo é bem persistente. Pedro diz que ele anda em derredor e persiste, não para mesmo. Ele é muito persistente. Mesmo assim, é possível vencermos as tentações do diabo por andarmos com Deus o tempo inteiro, por caminharmos com o Senhor todos os dias. Pois o Senhor dispôs para nós uma graça que é a armadura de Deus, que em outros momentos nós já falamos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz Paulo sobre esta bênção que é a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas
do diabo. Observe que o propósito da armadura de Deus, que é o conhecimento de Deus, que nós temos em nossas mãos, é a Escritura, é a palavra de Deus, é a presença do Espírito de Deus falando pela palavra para fortalecer o nosso coração, faz com que nós sejamos capazes de vencer lutas que talvez nós, em outros momentos, consideremos difíceis ou impossíveis de serem vencidas. José, com certeza, era um homem que tinha o Espírito do Senhor. Vemos isso na sabedoria que Deus deu a ele e em toda a sua vida. E nesse conhecimento que ele tinha de Deus, ele se apegou de tal modo que se tornou capaz de vencer as tentações. Veja que José tinha conhecimento de Deus e também o Espírito do Senhor. Até mesmo o faraó, mais à frente no texto, após ele ter revelado o significado do sonho de faraó, faraó diz, com certeza neste homem há o Espírito de sabedoria. Um homem que tinha o Espírito do Senhor. E é exatamente nesse andar com Deus que se encontra a nossa armadura, a nossa capacidade que vem do Senhor para nós vencermos as lutas da vida. E como foi importante? É certo que vencer tentações não significa que nós não estaremos sujeitos a lutas, porque mesmo ele tendo fugido, como nós vimos no final, no versículo de número 12, José não terminou evitando amarguras posteriores. José venceu a tentação, José, temendo a Deus, foi firme e resistiu, conseguiu ir até o fim, não cedeu, mas isso não trouxe para ele deleites posteriores. Ou seja, ele em seguida não simplesmente começou a ser abençoado. Observe que ele ainda teve que passar por muitas lutas, pois o texto nos diz que ele foi vendido para que ele foi entregue para o carcereiro, foi preso. Diz ainda, capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, ao qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Observe que a dedicação de José, mais uma vez, aparece em uma situação pior ainda. Se já é ruim ser escravo dentro do contexto dele, principalmente em que ele foi vendido pelos próprios irmãos, agora imagine sofrer por uma coisa que ele não fez. José não fez nada, mas a mulher simplesmente o acusou de ter feito alguma coisa. Ele era inocente, mas não conseguiu se livrar, porque ele era um escravo. Quem vocês acham que o Potifar ia ouvir? A mulher que estava acusando José de ter tentado deitar com ela à força, ou o José que era o escravo? O Potifar ouviu a sua mulher e então jogou José na prisão. E ali na prisão, o Senhor foi gracioso com ele. Observe que não foi evitada a amargura, mas Deus, que conhece o coração dos homens e sabe o que se passa com eles, foi benigno para com José e o abençoou em tudo o que ele fazia. Vemos outra vez que José entende que tudo o que ele deve fazer, ou como diz Salomão, tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Ele fez como escravo, fez como prisioneiro e se dedicou ao Senhor. E mesmo que tivesse mais uma razão para estar irado com Deus, você imagina aquela pessoa que fica revoltada com Deus, mesmo que tivesse razão para ficar revoltado com Deus, ele não ficou. Ele continuou servindo a Deus e Deus foi benigno para com ele. José mostrou outra vez firmeza, temor e dedicação. Veja que o andar com Deus é visto, mesmo que José não nos diga muitas coisas. Nós não ouvimos José dizer quase nada, não é? José simplesmente vai vivendo. Mas a vida de José mostra com muita clareza que ele andava com Deus, que ele estava o tempo inteiro vivendo na dependência do Senhor. Observe que isso mostra que José tem uma consciência de que Deus é o Senhor. Sim, Deus é o Senhor. Nós só falamos isso algumas vezes.
A soberania de Deus não é uma doutrina para ser estudada na academia, não é uma doutrina para ser ensinada apenas. A soberania de Deus tem a ver com a vida da gente. A soberania de Deus é a compreensão de que o Senhor, Ele está a par de tudo, Ele é Senhor de tudo, Ele pode tudo. E então nós devemos depender, confiar e descansar nele em tudo. É Ele que exalta, é Ele que humilha. É Ele quem dá, é Ele quem tira. É Ele quem faz nascer, é Ele quem faz morrer. Ele é o Senhor de tudo. E isso traz paz ao coração. Lembra o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4? Filipenses capítulo 4, versículo que é lido com muita frequência. O apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, olhe, a paz de Deus estava guardando José. Não vamos dizer que José não estava com o coração ainda pesado por tudo que estava passando. Vocês imaginem como foi difícil para José. Todavia, conseguimos ver nas atitudes de José a paz de Deus. Como nós falamos, eu não vejo um José amargurado, eu não vejo um José depressivo, angustiado, murmurando, reclamando, irado. Eu vejo um José que está vivendo aquilo que Deus deu a ele para viver, por pior que fosse, e mesmo que ele não merecesse. Olhe para José e veja. Veja que é possível viver uma vida para a glória de Deus, dedicada a Deus, no temor de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor não coopera com isso. É possível viver para Deus, mesmo quando a vida inteira parece que está querendo nos dizer, abandone Deus. Quando a vida parece a mulher de Jó. Lembra o que ela disse quando Jó estava passando por todas aquelas lutas? Ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Às vezes a vida parece a mulher de Jó, dizendo para nós que devemos desistir da vida que Deus nos deu. Portanto, olhe para José, que perseverou, foi firme, não desistiu e mostrou na sua caminhada com Deus que ele de fato cria, temia e conhecia muito bem o Deus a quem ele estava servindo. Mas é interessante que José, ele é um personagem que vai dando muitos testemunhos, vai nos dando muitas lições, mas José não é o personagem principal da história. José está vivendo dilemas, lutas, angústias, dificuldades. José está se dedicando, mas para abençoar outras vidas. Você já pensou na sua vida como instrumento para glorificar outro ser? Ou seja, para glorificar a Deus? Até mesmo, já pensou na sua vida como instrumento para abençoar outras vidas? Não só o pastor, que tudo que sofre, tudo que passa, todas as angústias, todos os problemas, tudo que tem que passar, passa para que outras pessoas sejam abençoadas por meio de sua pregação, de seu serviço, de sua dedicação. E por isso ele não pode desistir, por pior que sejam as lutas, por piores que sejam, maiores que sejam os perseguidores, as perseguições. Mesmo que tudo de ruim aconteça, ele estará a serviço de outras pessoas. A sua vida é um instrumento para abençoar outras. Mas o pastor não é o único. Isso que você vê no pastor também deve ser visto na vida de todo cristão. Porque Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. José viveu todos aqueles dilemas, sofreu todas aquelas angústias, passou por todos aqueles problemas para ser um instrumento para abençoar outras vidas. Vocês sabem muito bem o que Deus planejou fazer. Vamos para lá para vermos melhor. Para Gênesis 41. Gênesis 41. Nós vemos o sonho de Faraó, que Deus deu a Faraó para revelar o que Deus ia fazer. Vamos a partir do versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um.
Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Observe que a convicção da soberania de Deus é tão fortemente presente na vida de todos esses personagens que tudo que acontece eles atribuem a Deus. Jamais o pecado, a tentação, mas o governo da criação pertence a Deus. E continua assim José dizendo: as 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça da fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Observe então que Deus tinha um propósito. José não fazia a menor ideia quando foi vendido para os midianitas e em seguida para o Egito. Ninguém fazia ideia de que Deus tinha um propósito. Nós não sabemos a razão. Não sabemos por que Deus precisava mandar 7 anos de fome, seguidos de 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Poderia ter sido de outra forma? Aos nossos olhos, muitas coisas poderiam ser feitas. Mas por alguma razão, Deus tinha um propósito com isso. Ele ia trazer 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. E ali aparece José. O José, com todo o sofrimento, com toda a angústia, com todos os problemas, aparece como instrumento de Deus para algo que ele não sabia que ia acontecer. Você já pensou que a sua vida pode ser um instrumento de Deus para um futuro que você não conhece? Em que Deus tem propósitos? Nós não fazemos ideia do que Deus fará, não só nas nossas vidas, mas por meio das nossas vidas. Veja como é importante nós confiarmos no Senhor. Se José não confiasse no Senhor, e se José tentasse fugir, e se tentasse voltar para casa, e se reclamasse tanto da vida, que terminasse sendo morto, porque já não servia mais para nada, como escravo murmurador, que não faz nada por causa da amargura do coração. E se José tentasse, de tantas formas, se livrar daquilo que estava cometendo ele, toda a sua angústia, todas as suas lutas, e se isso acontecesse? José confiou no Senhor. José esperou no Senhor. José aguardou o agir de Deus. José se colocou nas mãos de Deus. José vivenciou cada momento da vida. No dia que tinha pão, ele comia. No dia que tinha manjar, ele se deleitava. De tal modo que José vivenciava um momento dado por Deus, fazendo o seu melhor para a glória de Deus, aguardando a direção do Senhor. Observe que Deus está dirigindo a vida de José. José não está dirigindo a sua vida, perceberam? José está sendo levado. José vai para cá porque Deus coloca situações em que ele tem que ir para cá. Vai para a direita. José vai para a esquerda porque as situações o conduzem para a esquerda. José vai para lá e vai para cá de acordo com as situações.
José está realmente nas mãos de Deus. É a partir daqui que José deve ter começado a compreender o plano de Deus para a sua vida. Deve ter começado a entender que Deus tinha um plano muito grande com tudo aquilo que ele estava passando. Que Deus tinha um objetivo que ele não fazia ideia, mas tinha. É o que acontece, vocês sabem, que indo mais à frente, o texto nos diz que a fome alcançou também a casa de Jacó. Ou seja, onde Jacó estava morando, também aconteceu de a fome chegar. Vamos para Gênesis 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Veja que a fome chegou na casa de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o homem escolhido por Deus para herdar a bênção de Abraão e Isaque. É o homem escolhido por Deus para ser progenitor do Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Basta olhar para a genealogia de Mateus capítulo 1 e veremos que Deus escolheu homens específicos para trazer à luz o Filho dele, para que o Filho dele, o Salvador, viesse nos salvar. É claro que se não houvesse Salvador, se Jesus não nascesse, não haveria salvação. Portanto, há algo em jogo muito importante. A salvação da humanidade, a restauração da criação está em jogo. Deus está conduzindo a história da redenção e agindo poderosamente com todas as adversidades, ou diante de todas as adversidades, para garantir que a salvação vai acontecer. Podemos, inclusive, dizer que Satanás, durante toda a história redentora, tentou impedir o cumprimento da palavra divina. Satanás usou muitas pessoas para tentar impedir que Jesus nascesse. Vocês vão lembrar muito bem da história do nascimento de Jesus, como foi difícil. Herodes, ao saber que o Messias havia nascido em Belém, tentou matá-lo, levando os soldados para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O homem tentou impedir que o Salvador viesse salvar o mundo. E isso mostra que, de fato, Satanás estava ativamente agindo na história da redenção. Talvez, inclusive, tenha sido mais uma sugestão dele para que houvesse 7 anos de fartura e de fome. Não sabemos, porque lembre-se da história de Jó. Jó sofreu todas aquelas angústias e tribulações porque Satanás instigou Deus contra Jó. Então, nós encontramos aqui Deus mostrando a sua providência. José começa a compreender. É fato que a ele ainda não teve o encontro, mas isto acontecerá. Indo um pouquinho mais à frente, o texto no capítulo de número 43. Me desculpe. Ainda no capítulo 42, não a segunda parte, a primeira ainda, não a segunda vez. Versículo 6 diz: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer a eles, e lhes falou. Veja que agora começa a ficar claro aquilo que Deus estaria fazendo por meio da vida de José. Você já imaginou você ser um instrumento para abençoar outras vidas? José, a partir dali, deve ter ruminado muito, deve ter pensado muito, pensado no perdão que deveria dispensar para os seus irmãos que por inveja o venderam, pensado muito em que Deus estava usando ele e todo o seu sofrimento para ser instrumento para salvar toda a sua família, incluindo aqueles que haviam vendido ele por inveja. Pense, José salvar aqueles que tentaram matá-lo, salvar aqueles que venderam. Sim, José deve ter começado a pensar seriamente nos planos de Deus, porque ele sabia bem que Deus tinha planos para a vida dos homens,
que Deus era Senhor da história, que Deus era Senhor de tudo, e na sua sabedoria sabia muito bem como conduzir a vida daqueles que confiavam, que esperavam nele. José deve começar a entender a partir de agora que a vida dele não é apenas abençoada por Deus. A vida dele é um instrumento para abençoar outras vidas. A vida dele é um instrumento de Deus para cumprir um propósito muito maior do que a temporalidade da nossa existência aqui, da nossa vida aqui. A vida dele é um instrumento para cumprir o plano redentor. Ele como instrumento para garantir que Jacó e seus filhos, dentre os quais um deles seria o escolhido para o Filho de Deus nascer, Judá, aquele que foi o escolhido pelo Senhor, fosse preservada a vida deles. E então, aquele que viria tanto tempo depois, chegasse para não só salvar José, salvar todo um povo que Deus havia escolhido graciosamente. Vamos para o capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. A partir do versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Observe que José não esqueceu. Eu só perdoo se eu esquecer. Isso não é verdade. José não esqueceu nem o momento que ele foi traído pelos seus irmãos, vendido para o Egito, sofreu pão que o diabo amassou por culpa deles, e tudo por quê? Por causa de inveja. José não esqueceu, mas José sabia o que deveria fazer. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vocês pecaram, mas Deus usou o mal que vocês cometeram para transformar num bem muito grande, para conservar a vossa vida. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo o que tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes que por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, fazei descer a meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos foram com ele. José é que coloca para os irmãos, ao coração dos irmãos, o consolo. É ele quem consola. É ele quem diz: não fiquem com raiva pelo pecado que vocês cometeram, pois Deus transformou o mal em bem. José não guardou rancor. José perdoou seus irmãos. Essa é com certeza uma das grandes lições que José deixa para nós. Ele passou anos sofrendo no Egito por causa dos irmãos. E depois de tudo isso, José perdoou completamente os irmãos dele. José beijou seus irmãos, os despediu em paz,
mandou que viesse com o seu pai e tudo que era deles, todas as famílias ali, para sustentá-los, para abençoá-los. José não mandou só vir Jacó. Manda Jacó, o resto eu não quero nem saber. Principalmente Judá. Porque Judá, dentre os irmãos, foi ainda o pior deles. Porque foi Judá mesmo que, logo no início, teve a brilhante ideia de fazer mal a José. Versículo 26 diz: Então disse Judá a seus... capítulo 37, versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveitará matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Por mais que possa parecer que Judá fez algum bem em não deixar que eles matassem, Judá foi quem deu a eles a ideia para que vendesse José. Em outras palavras, a jornada de sofrimento de José teve início na brilhante ideia de Judá. E ele perdoou. Deus tinha um propósito com José. Você se dedicaria em sua vida a Deus, sabendo que sua vida era um instrumento para abençoar a outras vidas, cumprir propósitos nas mãos do Senhor? Pense como José. José continuou servindo e dedicando a sua vida a Deus, a ponto de abençoar a sua família, porque entendia que Deus tinha propósitos grandes na sua vida, como instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Será que Deus não quer abençoar outras vidas por meio da sua? Será que Deus não quer salvar outras vidas por meio da sua vida? Hoje temos a salvação em Cristo Jesus, porque José, instrumento de Deus, foi usado por Deus para conservar a vida de Jacó e de Judá, aqueles que Deus escolheu para serem progenitores do Filho de Deus. José foi uma bênção de Deus. Ele confiou em Deus e foi um instrumento para cumprir um grande propósito. Mas José não era o personagem principal. José não foi progenitor de Jesus. José nem aparece na genealogia de Jesus. José esteve o tempo inteiro atuando para que um outro personagem aparecesse na genealogia de Jesus. Que coisa fantástica. Muitas vezes é assim, sabe? Na vida, há muitos personagens que trabalham por trás das cortinas do grande palco da história. E são esses personagens que são tão importantes para que tudo aconteça. É verdade que muitas vezes outros se destacam, mas são esses personagens que estão por trás da cortina que ninguém vê, que muitas vezes são a causa de tudo dar certo, que são um instrumento de Deus para que tudo funcione. São aqueles que para o mundo talvez sejam insignificantes, não brilhem, não têm os holofotes voltados para eles, mas são eles que glorificam a Deus, sendo instrumentos para cumprir os propósitos do Senhor. Portanto, observe que para ser instrumento de Deus, não precisamos ser famosos, não precisamos ter holofote sobre nós, não precisamos ser grandes, não precisamos ser poderosos, apenas ser instrumentos nas mãos do Senhor. Confiar no Senhor para ser um instrumento de Deus, porque Deus pode usar qualquer um que Ele queira. Quando chegamos no capítulo 49, nós vemos qual era o propósito de Deus. Capítulo 49 é a bênção de Jacó, é uma bênção profética dada aos seus filhos. E nessa bênção profética, de todos os filhos, um deles é escolhido para ser o herdeiro do trono. Não havia rei ainda em Israel, porque no final das contas, tínhamos o patriarca Jacó governando o grande clã que era a sua família. Mas Deus tinha um propósito, trazer um rei, com certeza, Jesus. Diz o versículo 8, a bênção sobre Judá. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Mas espera aí, o sonho de José não dizia que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante José? Não é verdade? Aquilo dizia respeito apenas à instrumentalidade de José.
Porque, na verdade, aquele que seria erguido como rei sobre todos os outros viria de Judá. Veja, José foi um instrumento. José foi um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Mais ainda, foi um instrumento de Deus para cumprir a salvação que aconteceria por meio do Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que a Judá se dirige a palavra profética: teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. É de ti, Judá, que virá o Salvador. É de ti, Judá, que virá o Filho de Deus. É de ti, Judá, que virá o Redentor, o que salvará o mundo, governará o mundo com justiça. É de ti, Judá. Judá seria aquele pelo qual Deus traria o Redentor do mundo. E José foi um instrumento para conservar a vida dele. Eu sei que nós não somos os personagens principais da história. Não. Porque aquele que é o personagem principal se chama Jesus. É para ele que tudo concorre. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas então o que nós devemos fazer? Ser instrumentos nas mãos do Senhor para glorificar o nome deste que é o Senhor de todas as coisas. A sua vida deve ser um instrumento para apontar a Jesus. Se você passar por lutas, angústias, sofrimentos, olha para José. Continua confiando em Deus. Continua servindo. E tudo que vier à mão para fazer, faça. Se vierem dias bons, vivam os dias bons. Mas se vierem dias maus, tenha paciência. Confia no Senhor. E como José, continua caminhando para a glória de Deus, se dedicando a vida a Deus. Lembrando que o propósito da nossa vida não é sermos os personagens principais dela. Não é que a multidão nos siga. Não é que sejamos grandes aos olhos dos homens. Mas que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para que o grande Senhor, Jesus, seja glorificado em nossas vidas. Somos apenas coadjuvantes. Somos apenas aqueles que ficam atrás das cortinas. Porque o grande Rei, o majestoso Rei, já veio e ainda voltará. É para Ele que nós apontamos. Não precisamos que tudo nos seja dado, porque tudo que precisamos é Cristo Jesus, aquele para quem todas as coisas foram dadas pelo Pai. Portanto, olhe a sua vida como instrumento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na amargura ou mesmo nos momentos gostosos da vida. Olhe para a sua vida como instrumento para apontar para Cristo. E você poderá desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda nosso coração, guarda nossa mente. E você conseguirá viver momentos bons e ruins da vida com paz. O propósito da nossa vida é apontar para Cristo. Para que você está apontando? Qual é o propósito da sua vida? Tem sido apontar para Jesus? Se assim é, com certeza você conseguirá viver a vida dedicando-se ao máximo para que Deus seja glorificado nela. José fez isso e Deus se agradou de José. Seja uma bênção e Deus se agradará disso também, em ver que você entendeu que a vida pertence a Deus, que a história é do Senhor e que a salvação pertence a Ele. E nós somos apenas instrumentos, agraciados por Ele, para ser instrumentos, para cumprir os propósitos do Senhor. Até que Jesus volte e recompense com sua bondade todos que confiaram nele, todos que entenderam que sua vida era um instrumento nas mãos dele, e que perseveraram, e que não desistiram, e que fizeram o melhor, porque entenderam que o propósito de Deus para nossas vidas é viver para Ele. Viva assim, e Deus será glorificado em você.